6 anos após perder a vida em uma apresentação, um palhaço volta do submundo para se vingar daqueles que causaram seu fim. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Stitches de 2012, então preparem-se, é hora do recap! Na festa de aniversário do pequeno Tom, sua mãe corta o bolo e fica esperando o palhaço chegar. Como o homem está atrasado, a mulher deixa que todos comam o bolo e guarda a faca na máquina de lavar louça, levando as crianças para brincarem do lado de fora. Muito depois da hora marcada, o palhaço chega com seu carro caindo aos pedaços e quase atropela seus clientes, além de ofender a mãe de Tom. Já durante a apresentação, o palhaço tenta diversos truques baratos para impressionar as crianças, mas nada parece dar certo. Além de Stitches ser um palhaço ruim, os pequenos não colaboram e fazem de tudo para dificultar a vida do profissional. Enquanto ele tenta se apresentar, Vinny amarra o cadarço do palhaço e Tom joga uma bola na sua direção, fazendo o homem perder o equilíbrio e cair na cozinha. Como ele não se levanta, o grupo se aproxima para ver o que aconteceu e percebem que o palhaço caiu com a cabeça na faca que usaram para cortar o bolo, atravessando seu cérebro. Ainda assim, o palhaço consegue se levantar e remove a lâmina do próprio crânio, fazendo uma grande quantidade de sangue jorrar pelo chão e no rosto de Tom. Paralisado de medo, o garoto acaba ficando para trás e quase é atingido pelo palhaço que tenta se vingar. Porém, o homem já ferido escorrega no próprio sangue e cai no chão, derrubando a faca no crânio mais uma vez. Depois do acidente, Tom se isola e fica de longe assistindo ao funeral de Stitches. Após todos irem embora, o garoto decide ir sozinho até o cemitério para prestar uma última homenagem ao palhaço. Enquanto olha a lápide, Tom ouve um barulho estranho e percebe vários palhaços entrando em uma cripta. Curioso, o rapaz segue o grupo e flagra eles fazendo um tipo de pacto para o palhaço. Apesar de tentar fazer silêncio, Tom acaba se assustando com o ritual e é capturado pelos adultos fantasiados, que o alerta de que um palhaço que não termina a apresentação sempre volta em busca de vingança. 6 anos depois, Tom ainda tenta superar o que aconteceu e nunca mais deu uma festa desde o acidente. Apesar disso, sua mãe vai precisar viajar na semana do seu aniversário e recomenda ao filho que chame alguns amigos para comemorar. Ainda traumatizado, Tom não pensa duas vezes antes de recusar a ideia e vai para a escola, onde reencontra seus amigos de infância. Durante uma das aulas, Tom decide conversar com Vinny e pergunta se ele não quer ir para sua casa no fim de semana. Porém, o rapaz se lembra de que é o aniversário do amigo e sugere darem uma festa. Enquanto Tom tenta explicar que não quer uma comemoração, o professor aparece fantasiado de palhaço e diz que não é permitido conversar durante a aula, arrancando as partes baixas de Vinny com as mãos e prendendo o objeto em um balão de gazélio. Mesmo perdendo muito sangue, Vinny vai atrás do professor e tenta recuperar o órgão, enquanto toda a turma dá risada. De repente, o homem diz que a aula acabou e Tom sai da alucinação, descobrindo que tudo não passou de um pesadelo extremamente bizarro. Depois da aula, Tom fica pensativo e decide passar um tempo na antiga casa da árvore, onde costumava passar as tardes com Kate, sua paixão de infância. No lugar, o rapaz usa uma luneta para observar o cemitério e relembra o acidente enquanto olha para a moeda que Stitches tirou da sua orelha. Depois de algum tempo, Tom vira a luneta na direção da casa de Kate e tenta observá-la. Porém, a garota fecha a cortina e deixa o rapaz sozinho. Querendo se reaproximar de Kate, Tom decide que vai superar tudo e dar uma festa de aniversário, preparando um convite para os seus amigos mais próximos. No colégio, o rapaz entrega um dos convites para Vinny, que pensando apenas em curtir, cria um evento no MyFace para chamar todos da escola. Nos corredores, Tom está prestes a entregar um convite para Kate quando o diretor aparece e começa a brigar com a garota por causa da sua bota, a colocando na detenção.
Depois que o homem vai embora, Tom se aproxima e entrega o convite da festa. Porém é flagrado pelo diretor fazendo piadas sobre a detenção da garota e acaba tendo o mesmo destino. No intervalo entre as aulas, Tom continua tendo alucinações e vê o palhaço em todo lugar, deixando-o ainda mais decidido a superar o que aconteceu. Enquanto vai para a aula de teatro, Tom é parado por Paul e Sarah, um casal de delinquentes que sempre implica com ele. No corredor, o casal de dementes pergunta sobre a página do evento no MyFace e dizem que irão mesmo que não tenham sido convidados, acertando uma joelhada em Tom. Depois da aula, Vinny está em casa olhando as pessoas que marcaram presença no evento, quando uma ventania faz seu convite sair pela janela, voando até o local exato do túmulo de Stitches. Na manhã seguinte, Tom está arrumando a casa quando seus amigos aparecem para ajudar nos últimos preparativos. Depois de algumas horas, tudo está pronto e os primeiros convidados começam a chegar. Antes que eles percebam, a casa fica lotada de gente, mas o principal convidado ainda está começando a se levantar do túmulo, Stitches. Sem saber sobre o retorno do palhaço demoníaco, Rich pega um cookie adulterado e começa a dividir com os amigos. Porém, Tom não se toca que o biscoito foi modificado e come tudo de uma vez. Com medo de passar vergonha por estar alucinando, o rapaz vai pro banheiro lavar o rosto. Mas isso não resolve o problema, e ele fica todo troncho quando Kate chega. Enquanto os dois conversam, Stitch se aproxima da casa, onde começa a observar seus alvos pelo lado de fora. Sem imaginar que estão sendo perseguidos pelo palhaço Stalker, os adolescentes curtem a festa e Tom tenta se aproximar de Kate. Porém, o namorado da garota aparece e acaba atrapalhando os dois. Cansado de apenas assistir, o palhaço se aproxima da entrada e anda pelo meio dos jovens até chegar em Tom. Ao ver o palhaço com a faca na mão, o rapaz entra em choque e começa a correr, mas acaba tropeçando, batendo a cabeça no chão. Com Tom caído, o palhaço se aproxima e revela que, na verdade, é apenas o Paul fantasiado. Ao ver o amigo precisando de ajuda, Kate se aproxima e percebe um corte feio na testa dele. Com raiva, Booger diz que vai vingar o amigo e chama Sarah pra briga, o que faz todo mundo ir até a cozinha pra assistir. Agora que o caminho está livre, Stitches entra na casa sem ser visto e começa a andar pelo lugar à procura da sua primeira vítima. Na cozinha, Booger e Sarah começam a trocar ofensas, até que a garota começa a se sentir humilhada e decide se afastar. Com as coisas mais calmas, Kate pergunta pelo kit de primeiros socorros e Tom responde que fica na despensa. Ao ficar sabendo que eles têm um estoque de comidas em casa, Booger, que é um verdadeiro esfomeado, não pensa duas vezes e larga o amigo para ir até lá comer tudo o que pode. Ainda no chão da cozinha, Tom se sente envergonhado pelo que aconteceu e corre para casa da árvore para ficar sozinho. Logo atrás dele, Kate também sobe as escadas e flagra Tom tomando alguns remédios para se acalmar. Ainda assim, a garota decide ignorar e começa a falar sobre a infância, quando subiam na casa da árvore para observar os vizinhos. Ao olhar pela luneta, Kate percebe que o objeto está apontando na direção do seu quarto e o chama de demente. Percebendo o quanto ela ficou brava, Tom explica que estava olhando para o cemitério, pensando em Stitches, quando de repente, a luz do quarto de Kate acendeu. Querendo saber o que estava acontecendo, o rapaz olhou na direção da casa dela e viu Kate irritada após uma briga com o namorado, deixando a luneta parada na posição desde então. Após ouvir a história, a garota acredita no que ele diz e responde que Tom deveria esquecer o que aconteceu há 6 anos. Mesmo achando que ela não vai acreditar, Tom decide contar sobre o ritual que viu na noite do funeral. Percebendo o interesse da garota, Tom mostra que pesquisou sobre os palhaços para entender o ritual que eles estavam fazendo, mas que não encontrou nada de muito útil, exceto alguns textos sobre o espírito singular. Sempre que alguém vira um palhaço, essa pessoa deve fazer uma maquiagem em um ovo e guardar dentro de um cilindro de vidro, preservando a singularidade do espírito. Apesar dessa descoberta, Tom diz que não conseguiu encontrar nada sobre a origem dessa tradição
e nem sobre a ligação entre o espírito singular e o ritual da cripta. Dentro da casa, Paul fica apertado para fazer o número 1 e começa a procurar por um banheiro. Como o do primeiro andar está ocupado, ele decide ir para o de cima e passa bem ao lado de Stitches sem perceber. Desesperado, o rapaz corre pro banheiro e se esquece de trancar a porta, molhando sua fantasia de palhaço, enquanto Stitches assiste a tudo. Após se limpar, Paul está saindo do banheiro quando ouve uma voz sussurrando seu nome. Seguindo o som, o garoto vai parar na sacada, onde Stitches o encurrala. Como não reconhece o palhaço, Paul pergunta quem ele é, e Stitches responde que vai fazê-lo se lembrar com um truque, aproximando a mão da sua orelha e a arrancando na força bruta. Apesar da dor, Paul tenta revidar com um soco e o palhaço segura seu punho, arrancando o braço do rapaz como se não fosse nada. Com o garoto ajoelhado, Stitches enfia sua mão dentro da boca dele e puxa um coelho de dentro da sua garganta, finalizando seu show com um chute que faz a cabeça de Paul voar num lago próximo. Após fazer sua primeira vítima, o palhaço encapetado arranca a bola vermelha na ponta do nariz e ordena que ela fareje o próximo alvo. Rolando pela casa, o objeto encontra Booger na despensa e Stitches entra no lugar para fazer sua segunda vítima. Ao ver o palhaço, Booger acha que é Paul fantasiado e começa a ofendê-lo, porém Stitches não perde tempo e dá um golpe no garoto, abrindo um buraco no seu crânio com um saca-rolhas. Utilizando uma colher de sorvete, o palhaço demente começa a tirar bolas de cérebro e guarda todas em um pote, acrescentando uma cauda macabra por cima. De repente, Sarah entra na despensa e Stitches se esconde atrás de Booger, segurando pelo buraco na cabeça para controlar o garoto como se fosse uma marionete. Depois que a garota vai embora, Stitches sente que mais uma etapa da sua vingança foi concluída e termina de se limpar, andando pela casa em busca da sua próxima vítima. No primeiro andar, Vinny está brincando com uma amiga quando acaba esbarrando em Sarah, que derruba sua cerveja. Com raiva, a garota joga a latinha no rapaz, que bate de cabeça na parede. Apesar disso, Sarah não se preocupa em ver se o garoto está bem e vai para o sótão à procura de Paul. Observando pela luneta, Tom percebe que Stitches está no sótão e entra em choque. Com medo, Tom recolhe as escadas da casa na árvore e tenta ligar para Vinny para avisar. Porém, o rapaz está ocupado e não atende a ligação. Nesse momento, Sarah chega no sótão e se aproxima de Stitches, achando que é Paul. Porém, logo percebe quem ele realmente é. Assustada, a garota começa a andar para trás e cai na cama, ficando indefesa contra o palhaço da cicatriz que se aproxima com um guarda-chuva. Desesperada, Sarah chuta Stitches e consegue furar o seu pescoço com a ponta do salto. Mas isso não é suficiente para acabar com um zumbi do nariz vermelho que remove o calçado da sua pele como se não fosse nada. Stitches então derruba a garota, que tenta cuspir nele e correr. Porém, o palhaço se recusa a permitir que ela fuja e arremessa um guarda-chuvas com tanta violência que atravessa Sarah. Com o sangue da sua terceira vítima espalhado pelo sótão, Stitches mais uma vez remove seu nariz e pede para que ele fareje o próximo alvo. Porém, a gata da casa consegue encontrá-lo e começa a brincar com o objeto. Por causa disso, o animal acaba se tornando o próximo alvo do palhaço. Deixa o seu F para o pobre gatinho. Como não consegue falar com Vinny, Tom desce da casa na árvore e joga uma pedra na janela para chamar a atenção do amigo. Porém, o rapaz está mais preocupado em terminar o que estava fazendo e fecha a janela. Sem saber o que fazer, Tom vai para dentro da casa e tenta alertar Kate sobre a presença do Stitches. Mas obviamente a garota não acredita e seu namorado aparece para afastá-lo. Para salvar o máximo de vidas possível, Tom desliga o som e tenta contar para todos que tem um lunático na casa. Porém, os jovens estão bêbados e ninguém entende o que ele quer dizer. Mesmo com medo, Tom pega uma faca e sobe sozinho até o segundo andar, batendo na porta do quarto para falar com Vinny.
Do lado de fora, Rich está fumando quando é encontrado pelo nariz do palhaço. Como está alucinando, o rapaz não acha estranho e fica sem reação quando Stitches o pega por trás e abre um buraco na sua barriga. Não satisfeito, o palhaço demente usa os órgãos de Rich para fazer um cachorro-balão. Desesperado, o jovem tenta correr para pedir por ajuda, porém Stitches se recusa a permitir isso e perfura sua cabeça com uma bomba de ar, inflando o crânio de Rich até que ele exploda como um balão. No segundo andar, Vinny abre a porta e tenta fazer o amigo deixá-lo em paz. Porém, Tom é insistente e o rapaz acaba aceitando ir no sótão para verificar. Depois de ver o corpo de Sarah no sótão, Vinny corre de volta pro quarto, não percebendo que é Stitches quem está na cama. Utilizando um braço de mola, o palhaço consegue acertar um soco que derruba Vinny. Porém, Tom não fica parado e aproveita para cravar a faca nas costas dele. Aproveitando a brecha, os rapazes jogam um cobertor por cima de Stitches e se juntam para bater no palhaço. Mas, em vez de terminar o serviço, eles apenas deixam o Art descabelado para trás e correm para a saída. Na porta, Tom diz que precisam ajudar Kate e os outros e consegue convencer Vinny a procurar pela garota. Durante a busca, eles quase são encontrados por Stitches e precisam se esconder para sobreviver. Quando acham que o palhaço se afastou, os dois decidem sair do armário e procurar pela multidão. Do lado de fora, a namorada de Rich começa a procurar pelo garoto, quando encontra seu corpo todo destruído. Assustada, a garota dá um grito que pode ser ouvido por todos do lado de dentro. Dentro da casa, Kate vê o palhaço pela janela e finalmente percebe que Tom estava dizendo a verdade. No meio da confusão, Tom aparece para resgatar a garota e tenta fugir com ela, porém Stitches se recusa a permitir que isso aconteça e utiliza o Gomu Gomu no Pistol para nocautear a garota. Ao perceber isso, Tom desiste de fugir e volta para salvar Kate, porém é facilmente apanhado pelo palhaço bugado que enfia sua cabeça na pia. Prestes a se afogar, o garoto consegue jogar detergente na boca do palhaço que o solta. Como isso é totalmente inofensivo, Stitches brinca com as bolhas de sabão e corre pra cima de Tom, que abre a porta da geladeira, fazendo ele bater a cabeça. Nesse momento, Kate acorda e arremessa a faca na direção do capiroto, atravessando seu olho mais uma vez. Enquanto o palhaço se levanta, Tom vê os ovos que caíram da geladeira e se lembra do espírito singular, tendo a ideia de ir até a cripta para acabar com a maldição. Para isso, os dois pegam a bicicleta e pedalam até o cemitério, enquanto são perseguidos por Stitches. No meio do caminho, o palhaço tenta enfiar a faca em Tom, que consegue desviar, revidando com um chute na cara dele. Com isso, Stitches fica para trás e os jovens conseguem chegar no cemitério, pulando o muro para procurar pelo túmulo. De cima dos fios, o palhaço assiste a dupla se aproximar da sua cripta, enquanto tenta se equilibrar, falhando miseravelmente e se espatifando no chão. Stitches corre atrás do casal, que se esconde atrás de alguns túmulos, esperando que o palhaço desista de procurar por eles. Sabendo que logo serão encontrados, os dois decidem entrar na cripta mesmo assim e correm para a entrada do lugar. Após quebrar o cadeado com uma pedra, Tom explica sobre a prateleira de ovos e pede para que Kate quebre o objeto enquanto ele fica de vigia. Porém, a garota responde que não é uma boa ideia e pede para que ele vá no seu lugar. Lá dentro, Tom começa a procurar nas prateleiras e encontra o ovo de Stitches bem no topo. Tentando pegar o objeto, o rapaz acaba caindo e derrubando todos os ovos da prateleira. Faltando pouco para terminar a maldição, Tom abre o cilindro onde o objeto está guardado e finalmente pega o ovo. Porém, Stitches consegue capturar Kate e nocautear o garoto antes que eles percebam. Com os dois em cima do seu túmulo, Stitches parabeniza Tom pelo seu aniversário e começa a perguntar quem deve eliminar primeiro. Nesse momento, Tom vê Vinny se aproximando por trás do palhaço e tenta distraí-lo, dizendo para decidir no cara ou coroa. Enquanto o palhaço pega uma moeda do seu bolso, Vinny amarra o cadarço de Stitches e se afasta, exatamente como quando era criança. O comediante zumbi então joga a moeda para cima e acaba se desequilibrando, derrubando o ovo no chão.
Apesar disso, o objeto continua intacto, até que Tom pisa na cabeça do palhaço, fazendo ele esmagar o próprio ovo com o nariz. Agora que a maldição foi quebrada, o corpo de Stitches começa a se desmontar inteiro, vazando gema de ovo até sobrar apenas as suas roupas e a casca do seu rosto. 6 meses depois, Tom e Kate estão juntos na casa da árvore, e não percebem quando um palhaço entra no cemitério. Dentro da cripta, o bicho remonta a casca do ovo de Stitches, que volta a se juntar, dando continuidade à maldição. Galera, mas e vocês, o que fariam para quebrar a maldição do Stitches? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!